no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 11. Quero agradecer a Deus a presença daqueles que nos visitam nessa noite, né? Sejam bem-vindos. A casa do Senhor é de vocês. Essa igreja ela é uma bênção para a vida de toda a comunidade da nossa cidade. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 11. Todos acharam? Preste atenção e mantenha, não feche sua Bíblia não. Depois da leitura, você mantém a sua Bíblia aberta. Êxodo 33, a partir do versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, diz o Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achasse graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra tão maravilhosa. Muito obrigado, Deus, desse momento de comunhão do teu servo com o Senhor. Ó Deus, abençoa-nos nessa noite, fala aos nossos corações, ilumina nossa mente para que possamos a cada dia te servir melhor. Para que, ó Deus, possamos andar com o Senhor, assim como Moisés andou na tua presença. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, nos enche com teu Santo Espírito. Ó Espírito de Deus, ilumina nossa mente, para que nós possamos compreender a tua palavra para a nossa vida, e que a gente possa aplicar na nossa vida a porção da tua palavra e dos teus ensinos nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a oração comunhão. É o tema dessa noite. Oração, ela é uma intimidade. Oração é intimidade com o Senhor. Oração é uma conversa entre amigos. A gente viu no texto.
Não é uma técnica de manipulação divina, que aqui eu uso alguma técnica de manipulação para mover alguma divindade que anda por aí. Não. A Bíblia se refere à oração como um diálogo, pois o contrário disso é um monólogo inútil, sem fruto algum, sem nenhum resultado. Essa intimidade aqui propiciada pela oração, dessa conversa de Moisés com o Senhor, ela permite acontecer uma comunhão, uma relação entre o homem e Deus. Deus e o homem. Então, quando a gente vai orar, falar com Deus, quando a gente começa a orar, o ato da oração cria esse laço de intimidade. Cria esse diálogo entre Deus e o homem. É algo fantástico, extraordinário na vida do homem. Então, a oração não é uma questão técnica, nem é um método, ou qualquer método de oração que eu vou estabelecer para a minha vida. De maneira nenhuma. Como uma posição física. Não é? A maneira como eu me coloco, essa é a forma certa, é o método certo de Deus me ouvir. Não é uma atitude qualquer, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, na tua vida, na minha vida, nós vivemos momentos de oração. Fabiano, irmã Aline, obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Coisa boa. Então é um estilo de vida que eu adoto para a minha vida e que você adota para a sua vida. Porque, irmãos, nenhum homem desse, nenhum personagem desse da Bíblia, nenhuma mulher, nenhuma criança dessa, nenhum adolescente, não é como o caso de Timóteo, como aquela menina que ajudou Naamã, é uma vida sem oração. Nenhum desses daqui. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que anda sobre a terra, ela vive uma vida abençoada se não for uma vida de oração. Se na sua vida não tiver um estilo de vida de oração. A oração, ela permite de maneira consciente a busca da vontade de Deus. Então, quando nós vamos orar, ou você vai orar, eu vou orar, eu tenho que ter a consciência que eu vou orar pedindo a Deus que a vontade de Deus esteja sobre a minha vida. E em primeiro lugar aqui está a condição de Moisés. Porque toda vez que nós vamos orar, existe uma condição porque nós vamos orar. Para agradecer, para pedir, para interceder, não é? E por falar em interceder, nós precisamos continuar orando pelo nosso querido irmão Ismael. Ismael ontem teve outra convulsão na hora que ele foi jogar, estava aquecendo, e na hora que ele foi jogar, ele teve outra convulsão. Tá? Foi levado ao hospital, passa bem, está medicado, e está sob a orientação do neuro. E certamente Deus vai abençoar a vida do nosso querido irmão. Amém, irmãos? Estejam orando em espírito de oração pela vida do nosso campeão. Então, qual era a condição de Moisés? Moisés, ele estava passando por momentos difíceis, muito difíceis. Difíceis com o povo de Deus. Ele tinha recebido de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, e o tempo que ele passou no Monte Sinai, isso já no deserto do Sinai, Moisés tinha recebido a orientação de Deus para subir o monte, porque ele viu o monte trovejando, e todos disseram claramente: olha, Moisés, vai, e que o que Deus disser nós vamos cumprir aqui embaixo. E Moisés subiu ao monte, só que ele passou muito tempo lá com Deus. O tempo que Moisés passou com Deus lá, irmão, foi o tempo suficiente para o povo se corromper aqui embaixo. Para o povo se corromper. Imediatamente esse povo tinha visto as 10 pragas que tinham acontecido. Eles tinham visto já a manifestação de Deus abrindo o mar, destruindo o seu pior inimigo, que há 400 anos o mantinham cativos ali no Egito, de sofrimento. E os últimos 215 anos foi de muita dor e humilhação para aquele povo.
Aquele povo tinha uma larga experiência com Deus, de ver Deus visualmente, diante dos seus olhos, a manifestação de Deus. Isso é chamado de teofania. E ali tem visto o mar abrir, o mar fechar. Eles passarem pela areia do mar, o mar estava com areia seca. Deus não só afastou o mar, mas Deus secou também, que eles passaram a pés enxutos, seus pés não molharam, não tinha nem 2 dedos d'água naquele lugar. Tinham visto já a manifestação de Deus trazendo a comida para ele todos os dias. Não faltava comida para aquele povo. Todos os dias ali estava a manifestação de Deus providenciando o que eles comerem todos os dias de suas vidas. Mas foi um momento só daquele grande líder se afastar um pouquinho, foi o suficiente para aquele povo pedir a Arão que fizesse um bezerro de ouro. Interessante, irmãos, que para as coisas de Deus, às vezes nós somos suvinos, não é? Para as coisas de Deus a gente é amarrado que sou mão de vaca. Mas aquele povo, assim que foi dada a oportunidade deles adorar outros deuses, na realidade esse Deus, o bezerro, é o Deus da sua própria mente, porque não existe outro Deus além do nosso Senhor. Não existe. É tudo ilusão do homem. Não existe outro Deus. Só existe Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a Ele que nós devemos toda adoração. E aí, esse povo, eles colocam o ouro deles. Eles não colocaram qualquer coisa. Eles colocaram os seus pertences. Ouro, muito ouro. Eles colocaram lá os seus tesouros. Com muita rapidez. Para assim fazer um Deus para eles mesmos. Na realidade, o Deus deles mesmos que eles acreditavam. Então, irmãos, esse era o problema em que Moisés estava passando naquele momento. Um momento muito difícil para Moisés. É tanto que ele se irrita. E ali ele joga aquelas tábuas ali no chão, porque as pessoas não queriam obedecer ao Senhor. Enquanto Moisés mantinha um padrão espiritual ao nível de um líder autêntico, enquanto ele estava buscando a presença de Deus lá em cima, buscando a orientação de Deus para um novo momento na vida deles, o povo rapidamente se contaminava lá embaixo. Então, enquanto Moisés mantinha esse padrão espiritual extraordinário, conversando com Deus, vocês podem imaginar o que é você estar conversando com Deus diretamente. O que é você ver Deus mandar um raio dentro de uma daquelas nuvens assim, descer e escrever os 10 mandamentos ali. Deus escrevendo literalmente e Moisés compreendendo tudo que estava sendo feito. Depois ele cortou muito bem a pedra, perfeito. E Moisés só teve o trabalho de deslocar as pedras do Monte Sinai. Você sabe o que é uma experiência dessa, irmão? Enquanto Moisés estava buscando esse padrão espiritual, o povo rapidamente estava pegando os seus bens e não, Arão. Moisés morreu, ele não vai voltar mais não. Deve ter caído lá por cima. Morreu, alguma fera pegou ele, alguma serpente mordeu ele lá em cima. Ele não volta mais. Vamos fazer aqui um Deus rapidamente. Foi no instante só que eles botaram seus bens, suas riquezas, imediatamente para fazer os seus deuses. O texto, no versículo 11, observe claramente aí, o versículo 11 afirma que Moisés tinha plena comunhão com Deus. Plena comunhão. Pois falava o Senhor com Moisés de que maneira, irmãos? Face a face, como qualquer pessoa fala com quem? Com seu amigo. Isso é oração. É você falar com Deus dessa maneira, como que você fala com um amigo. Você não tem intimidade com seu amigo?
É essa mesma intimidade que Deus quer ter com você. É a mesma intimidade. É você andar conversando com Ele na rua, em casa, onde você estiver. Aonde você estiver, você fala com Ele, Ele é teu amigo. Esta é uma das maiores referências e das referências mais importantes da palavra de Deus. É essa daqui, que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Os deuses pagãos, irmãos, eles não se comunicam com ninguém. Nem podiam, nem podem, pois nunca existiram. Esses deuses que vocês verem aí fora são deuses da própria imaginação do homem. Yahvé é um Deus que falava, se comunicava, se revelava. Ele é um Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos buscar o Senhor. Por exemplo, comigo, não. Comigo eu estava em casa e de repente eu recebi um convite de um casal, um amigo nosso, entregando uma ficha do encontro de casais. E quando eu cheguei lá, tem uma igreja trabalhando para mim. E quem pagou não foi eu, alguém pagou para mim. Para eu me encontrar com Deus. E eu fui com a minha esposa. E lá nós passamos 2 dias e meio na presença de Deus. E no sábado, às 18 horas da noite, ali eu estava entregando a minha vida para Jesus Cristo. No mesmo momento, eu e a minha esposa, ali nós oramos. Vamos, Tião. Deus mudou a nossa vida lá. E depois que eu fui entendendo tudo aquilo, irmãos, eu fui entendendo ponto a ponto, como Deus, Ele é quem busca o homem, porque por mim eu nunca ia. A gente percebe hoje as resistências que as pessoas têm para ir à casa do Senhor. O mundo aí está perdido. Esse universo que está aqui dentro, que está dentro das igrejas nesse exato momento adorando o Senhor, não é 1 milímetro da quantidade de pessoas que estão perdidas no mundo aí fora. Agora, para outros momentos, as pessoas vão, sabe, de uma maneira com muita força. Mas Deus é o mesmo Deus que Ele continua se comunicando com você hoje. Não é? Ele continua falando com você hoje, Ele continua se revelando para você hoje da mesma maneira. Irmãos, Moisés aqui experimentava o que os outros servos de Deus já tinham experimentado. Ele estava vivendo aqui uma grande experiência que Adão viveu. Ele estava vivendo uma experiência aqui que Noé viveu, que Abraão viveu, que Isaac viveu, que Jacó viveu, que José viveu e outros personagens da Bíblia viveu. Mas até agora é esses. Até Moisés é esses. José. E ele estava vivendo aquilo que ele já tinha ouvido falar. Do que esses homens de Deus viveram de experiências com Deus. Irmãos, achar graça, como o versículo 17 diz, que Deus achou graça aos olhos de Deus a vida daquele homem, é se encontrar sem merecimento o favor de Deus. Eu não mereço, mas Deus achou graça na sua vida. Foi Deus, não foi eu, não é o homem que escolhe o homem para servir. Porque se fôssemos escolher, como seria a nossa escolha, irmão? Escolher as pessoas para servir a Deus. Se Deus desse a você o poder dessa escolha. Mas é Deus, por isso que é um ato sem merecimento. Nós temos esse favor de Deus na nossa vida. É achar graça. É isso, Deus achou graça na sua vida e é por isso que Ele lhe salvou. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a nossa cabeça ela entra num parafuso que nem a gente mesmo entende a nossa cabeça, os nossos sentimentos. Mas Deus nos ama e Ele nos compreende muito bem. Ele sabe quem nós somos. Então a comunhão aqui nos faz reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Moisés reconhece aqui que tanto ele como o seu povo eram de Deus. Ele começa a perceber isso com mais segurança ainda em sua vida. Em segundo lugar aqui, irmãos, qual era o pedido de Moisés? Moisés estava num momento difícil, diz o texto, e ele foi pedir a Deus. Qual foi esse pedido? Foi a certeza da presença de Deus, para que Deus estivesse com ele, com o seu povo. Esse foi o pedido de Moisés, como diz o versículo 15 aqui.
Ele diz, então disse Moisés, olha o pedido de Moisés aí. Esse é o pedido de Moisés, que deve ser também o nosso. Deve ser o pedido da igreja, deve ser esse. E quando eu falo de pedido, preste atenção numa coisa. Quando a gente vai pedir a Deus para que Ele ande conosco, Ele vai mostrar para nós que tipo de terreno é esse aqui, ó. Que tipo de terreno é esse? Porque pode ser um terreno fácil. Pode ser um terreno fácil. Em que Ele, quando vir se relacionar conosco, Ele bota a sua semente e ela nasce logo. Pode ser um bom terreno. Mas pode ser um terreno cheio de pedra. Pode ser um terreno cheio de pedra. Pode ser um terreno cheio de espinhos também. Nunca nos esqueçamos disso. Então, Moisés aqui pede a presença de Deus. Ele quer a certeza da presença de Deus para que tivesse segurança no caminho que ele iria seguir agora. Ele precisava de segurança, porque ele estava no deserto do Sinai e ele precisava da presença de Deus para seguir para a terra que mana leite e mel, que era Canaã. Eles iriam entrar além do deserto do Sinai, conhecido também como Monte Horebe, que é o outro nome que o Monte Sinai diz. Então ele diz aqui no versículo 15: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não façais subir esse povo deste lugar. Esse foi o pedido dele. Senhor, se tu não for comigo, não deixa que nós sigamos esse caminho. É preciso coragem para dizer isso para Deus. É preciso coragem para pedir isso a Deus. Senhor, venha estar comigo, Senhor. Venha estar comigo. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou fazer nada. Porque às vezes, irmão, a gente faz da nossa cabeça. E tantas vezes dá errado quando a gente faz da nossa própria cabeça. Mas Moisés disse, Senhor, eu não vou arredar o pé daqui se o Senhor não estiver conosco. Nós precisamos da tua presença. É como essa igreja. Se Deus não for conosco, nós vamos estar perdidos. Totalmente perdidos, que não saberemos como seguir. Talvez uma região desconhecida para ele. É por isso que ele pede, com um povo tão difícil como esse. Um povo numeroso como era aquele. Numeroso. Era uma quantidade enorme de pessoas no deserto, irmãos. E Moisés precisava disso, além desse povo ser um povo numeroso, era um povo difícil de se trabalhar. Moisés que o diga isso. Então ele pede, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Essa região aqui, essa região era uma região até que Moisés conhecia, irmãos, porque quando ele matou aquele soldado lá no Egito, ele foge justamente para essa área de Midian, para essa área do deserto do Sinai. Ele foge para aí, ele passa 40 anos nesse deserto como pastor de ovelhas, cuidando, então ele conhecia parte da região. Agora, para onde ele iria, outra parte norte do monte, ele não conhecia. Para conduzir o povo de Deus com segurança. Ele disse, Senhor, se o Senhor não mostrar o caminho, se o Senhor estiver conosco aqui mostrando o caminho, nós não vamos ter como seguir para frente. E aí, irmãos, nessa região desconhecida, e você, como é que está a sua vida? Em que região desconhecida você está? Ou você já está vivendo essa região desconhecida da sua vida? Sem Deus, se Deus não for com você, nesse novo momento da sua vida, você vai estar perdido. Não adianta você seguir, porque você não vai saber o que fazer com a sua vida. Sexta-feira aqui tivemos uma experiência, uma palestra para casais aqui com o pastor Roberval, foi uma bênção, sexta-feira.
E assim que ele começou, ele fez uma dinâmica. Ele entregou um papel A4 para todos os casais, para cada cônjuge. Entregou uma folha. Ele disse, faça o que você quiser com essa folha. Faça o que você quiser com essa folha. E eu fiz um avião logo. Eu fiz um avião porque o avião, ele mandou perguntar, e Múcia perguntou para mim, por que você fez esse avião? Eu digo, foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer com papel quando eu era criancinha na escola, que eu vi os meninos fazendo cada foguete lindo, e fazia, e ficava passando da sala para outra assim, eu queria aprender, foi a primeira coisa que eu aprendi, eu não esqueci, até hoje. Quando ele me deu o papel e mandou eu fazer, no instante eu filmei um avião. E aí vem a lição que ele perguntou depois. É assim a nossa vida. Deus dá a nossa vida e a gente faz com ela o que a gente quer. Muitas vezes a gente amassa a vida todinha, sabe? Joga fora. Às vezes a gente risca a vida. Nós mesmos riscamos nossas vidas. Às vezes nós pegamos essa vida e nós estamos em cima dos limites da vida. Nós estamos abusando dos limites da vida. Nós estamos vivendo no limite, no limiar do perigo, e nós estamos em cima dessa linha. E aquilo para mim foi um aprendizado gigantesco. E é assim mesmo. E é assim mesmo que Deus faz. Deus dá vida a gente, e a gente sai escrevendo nela do jeito que a gente quer. E você, nessa região desconhecida, se você tem algum momento na sua vida que você está prestes a entrar em alguma decisão da sua vida, em uma área desconhecida, numa região desconhecida, o que você vai fazer? Que a gente aprenda com Moisés a pedir a Deus, Senhor, venha estar comigo. Venha estar comigo nesse novo momento. Pode ser um emprego. Nesse novo emprego, Senhor, num setor novo, eu não sei como eu vou proceder. Como eu vou proceder? Porque às vezes, irmãos, nós temos as coisas, compramos as coisas e não gostamos dela. A gente compra um carro, vende no outro dia. Compra uma casa, não gosta da casa. Tem pessoas assim, que faz tudo, investe toda a sua vida por uma casa, e de repente, eu não quero mais minha casa. Em 2 segundos joga fora. Compra um carro, não gosta do carro. Arruma um emprego, com poucos dias pediu tanto, aí o emprego vem, uma benção, já não quer mais o emprego. Nunca se conforma com as coisas, nunca está satisfeito. E quando tem, não valoriza o que tem. De repente, tem pessoas assim. Moisés percebia que o sinal visível de que ele e o povo era aceito por Deus se Deus andasse com ele. Versículo 16. Ele diz, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como é que eu vou saber que eu e este povo achou graça aos teus olhos, Senhor? Eu só vou saber se o Senhor estiver conosco. É isso que ele quer. Eu só vou saber que o Senhor nos ama se o Senhor estiver conosco. Porque se o Senhor não estiver conosco, o Senhor não nos ama. Não nos ama. Estamos vivendo porque o homem, Deus dá também esse poder. Deus dá essa condição do homem, inclusive, criar igreja. Quantos homens aí na terra não estão criando igrejas com seu próprio nome? Quantos homens? Deus permite? Permite. Porque quem vai guiar o homem é o Espírito de Deus. Quem vai guiar o homem não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, é a sua capacidade, que vem também de Deus. Mas nós vamos saber que somos guiados por Deus através do seu Espírito, guiando nossas vidas nessa situação, nessa vida que nós temos aqui na terra. Como diz o versículo 16. Em terceiro lugar, irmãos, está a resposta de Deus no versículo 14.
Deus, respondeu-lhe o Senhor. O que foi que Deus respondeu? A minha presença irá contigo e eu te darei o quê? Descanso. Esse é o primeiro sinal que Deus está com você. É quando você tem o quê? É quando você tem o quê? Descanso. Esse é o primeiro sinal de que Deus está com você. É quando você tem o quê? Descanso. Se você não tem descanso, é outro sinal que você precisa de Deus imediatamente. E Deus não está longe, não. Deus está próximo a você. Irmão, nós vamos perceber isso a partir do verso 2. 33, 2. O que é que diz o texto? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. 6 civilizações ele vai proteger o povo dessas 6 civilizações. O versículo 3 diz aqui o quê? Sobe para uma terra que emana leite e mel. E o que é que diz o Senhor? Eu não subirei no meio de ti, porque este povo é o quê? De dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo, olha Moisés, eu vou mandar o meu anjo com você. O meu anjo eu vou mandar. Agora eu não vou. Foi aí, irmão, que Moisés caiu. Foi aí que Moisés caiu. Se eu vou mandar um anjo, agora eu não subirei contigo. Foi aí a grande tristeza de Moisés. Olha o versículo 4 que diz. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se o que, irmãos? A prantear. E nenhum deles vestiu os seus atavios. Suas roupas preparadas para a viagem. Eles ficaram parados, tristes, porque eles ouviram de Deus dizendo, eu vou mandar um anjo, agora eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou matar vocês. Por quê? Porque é um povo que quer caminhar com Deus, mas com uma vida irregular. Quer caminhar com Deus, mas fazendo a sua vontade, não a de Deus. Deus diz, não, eu vou mandar um anjo, vou proteger, porque eu disse que ia levar esse povo para a terra de Canaã, vou levar. Agora eu não subirei com você. E aí, irmãos, a grande beleza é o versículo 11. A grande beleza é o versículo 11, quando Moisés vai falar com Deus e vai pedir ao Senhor face a face, vai conversar com ele como amigo. Senhor, não. O Senhor precisa estar comigo. Eu não quero um anjo, Senhor, eu quero o Senhor comigo. É isso, irmãos. Um anjo não resolve, não. O anjo só resolve aquilo que Deus faz. E às vezes a gente está assim, querendo andar com os anjos. Daqui que o anjo vai lá e volta e trazer a resposta de Deus. E aí Moisés, no versículo 4, tem uma grande tristeza. Causou-lhe uma grande tristeza. Moisés sabia o que significava descanso, irmãos. Moisés sabia o que significava descanso para a sua vida, pois ele estava a caminho. E só aquele que anda no caminho entende o que representa descanso. Só aquele que anda com Jesus Cristo em seu coração sabe o que é descanso.
Porque você andar só com a Bíblia não funciona. Se você for querer usar a sua força, a sua fala para resolver os problemas, não vai resolver. Você só resolve quando você fala com Deus. E Deus te ouve. E te responde. E aí ele foi conversar com Deus e dizer, não, Senhor, não. Eu preciso da tua presença comigo no meio do teu povo. O anjo não, Senhor. Eu sei que o anjo é uma bênção. Mas eu quero o Senhor comigo. Eu quero andar com o Senhor aqui nesse deserto. Nessa nova região que eu vou encontrar aqui. Eu não conheço nada disso. Tem muitas serpentes. Muitas serpentes. Tem muitos lugares perigosos, Senhor. E eu não quero perder nenhum. Nenhum. E aí, irmãos, Moisés sabia o que era descanso. Hebreus 4:9, o descanso só é verdadeiro quando é encontrado em Deus esse descanso. Hebreus 4:9 diz, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso para você. Ainda resta um descanso para você. Eu não sei qual é a região que você está entrando agora. Porque às vezes a gente vai entrando assim nessas regiões novas da vida, vai entrando de peito aberto, achando que é o dono da verdade, achando que pode, achando que tem condições. E às vezes, perceba, se essas regiões que você entra, se você está com Deus. Porque se você estiver com Deus, você está protegido. Agora, se você não estiver com Deus, entrando nessas regiões da vida, que a gente vai andando para frente, ninguém anda para trás. A gente só vai entrando para frente. E a gente só vai para essas regiões novas da vida, porque nós tomamos decisões aqui. As decisões que envolvem a nossa vida. Por isso que precisa de oração. Não, vamos começar o dia, que é o Shabat. Vamos começar ele com oração. É uma nova semana, Senhor. Então me protege. É uma nova semana, a partir de amanhã. Hoje, o primeiro dia foi uma bênção na vida. Alguns trabalham, não é? Mas a maioria, acredito que não. Foi um dia de descanso. Você já orou nesse dia. E amanhã, quando você acordar, você vai dizer, Senhor, guarda a minha vida. Guarda meus pensamentos para eles não variarem. Guarda meus pensamentos. É a tua vontade que eu faça isso? É a tua vontade que eu entre nessa região nova? É a tua vontade? Porque Moisés, ele pede para ver a glória de Deus. Quando Deus disse para ele, olha, Moisés, eu vou estar contigo. Eu vou estar com você. Aí ele agora diz, Senhor, deixa eu ver agora a tua face, o teu rosto. Ele diz, não. Diz não, porque aquele que vê a minha face, ele morre. Ou seja, Deus ensina a Moisés a dizer o sim e a dizer o não também. Porque às vezes a gente vai querendo só os sims de Deus. Mas também tem momentos que a gente quer coisas que Deus vai dizer não. Senhor, deixa eu ver teu rosto. Diz, não. Aí ele vai ensinar a Moisés como ele deve compreender o não. Isso é um Deus maravilhoso. Disse, meu filho, vem cá. Aí Moisés, Senhor, ele pega na mão de Moisés, vem cá, meu filho. Você não pode ver o meu rosto. Vou fazer o seguinte, entra aqui. Olha, aqui tem uma brecha de uma pedra. Entre aqui. Aí ele entrou. Fique de costas. Aí ele ficou de costas. Eu vou pôr a minha mão sobre você. Aí Moisés sentiu a mão de Deus aqui em cima. Ele entre uma pedra e outra. Se eu vou passar. Aí botou a mão em cima dele aqui. Eu vou passar por você. Eu estou passando por você. Estou passando por você, Moisés. E Moisés lá. É lindo demais, irmãos, quando uma ovelha é obediente. Ninguém perde nada com obediência.
O segredo da vida está na obediência. Sabe onde começa isso? Com papai e mamãe. Pode observar, todo filho que não obedece a pai, todo filho que não obedece a mãe, não é, irmã Zélia? Estou lhe vendo aqui, irmã, coisa boa lhe ver, viu? Deus lhe abençoe. Você está bem aí, que o senhor passou a cirurgia bem, né? Graças a Deus. Um filho, quando ele não obedece a pai e a mãe, olha o resultado da vida dele, olha. Eu quero que vocês me tragam aqui um filho bem sucedido que foi desobediente a pai e a mãe. Não tem um. Não tem um. Traga ele. Bem sucedido. Todo mundo aplaude ele, aplaude ela. Que atitudes belíssimas. Sem obedecer a pai e a mãe. Tem não, irmãos. Filhos que pegam a sua vida, sabe, faz o que quer. E os pais, muitos pais também não ficam observando. Os filhos ficam fazendo o que quer. E os pais também, às vezes, são pais negligentes, irresponsáveis. As coisas estão dentro dos olhos deles, estão fechando os olhos assim, ó. Também não é bom. Eu falava ontem, foi Jandilene, para Maria Alice. Não foi, Maria? Eu disse, olha, uma das coisas importantes é você ser obediente a papai e mamãe. E a outra foi que mamãe e papai exercesse a autoridade em cima dos filhos. Do mesmo jeito que Deus ensinou aqui com muita prudência, o não. Deus ensinou. Os pais também devem ensinar o não. O filho vai fazer alguma coisa nova, vai entrar numa nova região, saiu de uma, vai entrar noutra, e o pai não orienta, nem os pais, a mãe e o pai, não orienta. Tem alguma coisa errada nessa família, irmãos. Tem alguma coisa errada. É chegar assim, e dizer, não senhor, não é assim. Porque aí provoca a ira dos filhos. É chamar o filho, botar ele num lugar e dizer, olha, é assim, olha. É assim, ó, tá vendo? Eu vou passar aqui por trás de você. Você vai agora. Peraí, agora não, Moisés. E ele lá parando. Agora você pode, Moisés. Aí Moisés levanta o rosto assim, aí vê Deus andando aqui, ó. É o não de Deus. É o não. Deus disse o não a Moisés de uma forma extremamente disciplinar. O não. Porque às vezes a gente não quer ouvir o não, a gente só quer ouvir o sim. E a gente aprende em casa, com os pais. Se esses pais não conhecem a Deus, ou vão dizer não demais, ou vão dizer sim demais, ou vão dizer sim sem prudência, sem consistência, sem estrutura, ou dizer não também sem estrutura, ou não vão dizer absolutamente nada. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Concluindo, Deus não deixou Moisés sem respostas. Deus não deixou Moisés sem respostas. Pelo contrário, mostrou-lhe como ele poderia aprender. Como ele poderia aprender? Este conhecimento não é automático, mas é um processo contínuo e progressivo. A oração não é uma técnica de absorver o poder do alto e a verdade de Deus. Não é uma técnica utilizada, como se nós fôssemos esponjas, não é? Para absorver as coisas. Usa a técnica e como esponja, a gente absorve as orientações de Deus. Não. A oração é comunhão no diálogo. Eu vou dialogar com Deus, aí nesse diálogo com Deus, eu tenho comunhão, que nos faz conhecer mais e mais ao Senhor. Amém? Está diferente, meu filho. Está mais bonito. É, Livane? Está mais bonito. Deus, Ele tinha dito assim, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo para resolver sua vida. Porque eu não quero andar com você não, Moisés. Nem andar com esse povo. Porque a vida de vocês, se eu for andar com vocês, eu mato tudinho. Foi o que Deus disse. Eu não vou andar com vocês.
Aí Moisés foi falar com Deus e disse: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos saber nos conduzir nessa nova região que nós vamos entrar com a nossa vida. Aqui, irmãos, olhe para cá, ó. Olhe para mim. Olhe para mim. Nessa nova região, aí Moisés foi orar. Depois que ele orou e falou com Deus, Deus disse: eu vou estar com você. Ou seja, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando Tiago diz isso lá na frente, no capítulo 5 de Tiago, quando ele diz isso, é porque ele sabe por que ele está dizendo isso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmã Cosma? Nessa nova região, Deus vai ser com a irmã Cosma. Você vai, Senhor, como vai ser? Descanse. Descanse. Olhe para o seu irmão. Diga assim: meu irmão. Diga para sua mãe. Diga. Meu irmão, essa nova região que você vai entrar, peça a ajuda de Deus, para que Ele esteja com você. Feche seus olhos. Adore o Senhor.